Um menino que desde criança mexeu com arte, sabia o que queria, quebrou as amarras familiares para ser um engenheiro, um médico. Pelo contrário, sabia que iria viver da arte. Contra tudo e contra todos, ele seguiu o propósito dele. Você imagina o que ele enfrentou, como ele se sentiu e o que realmente o fez feliz nessa vida, ou está fazendo feliz nessa vida. O nosso episódio de hoje é justamente essa inspiração que a gente vai ter aqui com o Lúcio. Ei, gente, Desirê Curiaqui. Nossa, parece até que trocou de fantasia, né? Mas é a chamada para ver seu impacto. Fica bacana. Ei, gente, Desirê Curiaqui para mais uma história inspiradora. O Lúcio, como eu falei, eu não sei nem por onde começar. Ele é um cara multifacetado, mas o que mais me impressionou nele é a simplicidade que ele encontrou em ser feliz. E o que falta hoje pra gente muito, né? Nessa sociedade de correria capitalista. O que é ser feliz? Onde está a nossa felicidade? Seja muito bem-vindo, Lúcio. Obrigado. Tá, você é tímido ou não? Mais ou menos. Não. Quando conversando assim, eu acho que eu não. Não vai ser. Me conta a primeira coisa que eu me deu vontade de te perguntar, acho que você já sacou. Quem é o Lúcio? O Lúcio atualmente é um tio. Adorei atualmente, cara. Atualmente é um tio de 60 anos, que já passou por um monte de barras igual qualquer outra pessoa, mas que tá pleno, seguindo em frente, sem medo de nada. Eu acho que eu nunca tive muito medo. E feliz, como você mesmo disse, né? Feliz porque eu estou compartilhando, que eu estou ensinando, que eu estou conversando com as pessoas que me procuram aqui. Você tem uma memória muito latente da sua infância, de quando você começou a se descobrir artista? Foi uma coisa inerente? Você tem uma memória desse início da sua vida? Tenho. Memória. A minha memória de infância, eu fui uma criança bem bagunceira, levada. Mas a minha memória é com tias lendo história em quadrinho para mim. E o meu desenvolvimento com a leitura. A leitura me levou aos quadrinhos, né? Disney, Tio Patinhas, aquela coisa toda. Com quantos anos? Com muito novinho, 3, 4, 5 anos. Então você começou a ler sozinho? Na pré-escola, eu aprendi a ler. Como é que eu te explico isso? Foi uma coisa meio... eu quero saber. Uma tia professora lia para mim. Ela lia aquela revista. Eu decorava o que ela leu e eu meio que enfiava a minha leitura em cima daquilo que ela tinha lido. Como se eu estivesse lendo. E foi onde que eu dominei as palavras. Eu entrei para a escola meio que já sabendo ler. Quando veio o primeiro ano com aquelas tirinhas, era uma vez, os 3 porquinhos. Aí eu já sabia, eu falei assim, gente, mas eu já sei. Já estava um pouco adiantado. E as artes plásticas? Pois vem com a história em quadrinho, o desenho da Disney. E aí eu começava a copiar, desenhar, aquela coisa toda. A questão de artista mesmo nunca passou muito pela minha cabeça. Hoje em dia eu quero ensinar as pessoas a serem artistas, mas naquela época eu não tinha como ser um artista. Mas a arte já te chamava, era toda a sua atenção. A arte, e principalmente a arte da leitura, né? A que me chamou mais atenção primeiro foi a literatura. E a literatura ligada ao desenho. O desenho veio vindo com a habilidade de ler e copiar. Beleza, você teve habilidade, o que você fez foi uma memória fotográfica, eu leigamente te falando. Ela lia, você viu, depois você começou a ver as mesmas letras, as mesmas palavras e a formatar. Beleza, mas como é que você já olha assim e começa a desenhar? Hoje em dia? Não, antes, quando você era pequeno, aí você começou. Eu comecei mesmo a ver aquilo que eu lia. Por exemplo, a literatura, ela fez comigo isso. Então vamos dizer que eu aprendi a ler. Quando eu entrei para o primeiro ano, segundo ano, eu comecei a ler os clássicos que toda criança lê. Chapeuzinho Vermelho, 3 porquinhos, não sei o quê. Quando eu falo borboleta, você fecha o olho, você não vê uma borboleta? Vejo. Desenhar é a mesma coisa. Não vem... tá. Mas pegou? Peguei. Realmente, eu vou lá e vou fazer todos os traços de uma borboleta. Sim. Mas você acha que a minha borboleta vai ficar nesse nível?
a sua borboleta pode voar, fecha o olho. Ela é linda. Desenhar ela é a roxa. mesma coisa. Aí, o que eu estou dizendo? Eu, quando pegava um livro, Mas você tem um dom. Eu não sei como é que você não assume que você tem um dom. é porque eu considero habilidade. Mas eu posso a minha vida inteira treinar e não vou desenhar a borboleta que eu tô vendo aqui. É. Eu posso olhar para ela vendo dessa forma. Agora, se você me botar para escrever, eu faço um... Mas desenha que é o meu dom. Desenha a borboleta 1000 vezes. Não tenha... Não carrega a minha energia, Carrega a minha aptidão. Aham. Que doideira isso. Isso é doideira. Mas, enfim, aí é o que eu tô te falando. Quando eu digo de artes, a gente sabe, você tem essa coisa acadêmica de separar artes, 7 artes, 11 artes. O quadrinho agora é a 8ª arte. Então, a literatura para mim é a número 1. Que foi a literatura que me fez conseguir ver e desenhar. Uhum. Porque a literatura é que me fez viajar e fechar o olho e ver a borboleta, igual você fez. Por exemplo, o Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas. Você conhece? Conheço. Nautilus, Marinha Britânica. O cara via com o navio anarquista dele, estourava aquilo tudo, todo mundo achava que era um monstro. Eu andava na rua como se eu tivesse de escafandro no fundo do mar, vendo... E dane-se o entorno, Exato. a sociedade. Eu vou fazer o que me faz feliz, era assim? Na verdade, a sociedade, a gente está inserido nela. Não, claro. Você acorda de manhã, você tem um vizinho. Você tem um vizinho que ouve música alta, você tem o cara que buzina na rua porque você quer passar. A sociedade, ela tá aí, gente. Agora, você vai brigar com ela ou não? E assim, a gente já tem uma briga com o mundo, né? Pois, aí não, essa Amor e briga ódio. que eu quero. Você imagina você com esse seu perfil e o seu pai te educando para ser um advogado. Não. O que você teve que enfrentar? Eu vim de uma família muito humilde, então não tinha um pai. O meu pai, a educação dele era do tipo, se você não estudar, você vai puxar carroça. Tá Olha aí. entendendo? Você nasce uma folhinha em branco, já toma essa carimbada. Assim, eu acho que essa coisa do advogado, do médico, é aquela família tradicional que já nasce assim com mas ele, o pai é médico, o pai é advogado. Não, mas ok. Ele vai querer que você trabalhe, sei lá, seja um operário de uma obra ou de uma fábrica. Eu entendo. Sim. As aspirações são diferentes em patamares diferentes. Eu entendi o que você quis dizer. Mas quando ele te via desenhar e ler gibi, Ele não gostava. o que era pra você? É isso que eu quero chegar. Como é que você se sentia? Como é que você se sentia? Eu não sentia nada, não. Eu simplesmente fazia. Eu lia. Ele pegava uma revista minha e escondia. Eu arrumava outra, lia outra. Queimava, fazia confusão? Meu pai chegou a queimar uns gibis meus, assim, de coleção. Ele achava esquisito, por exemplo, trocar. Se eu tinha um gibi, eu trocasse com você, porque você tem o outro, a gente trocava para ler. Ele achava essa coisa, esse escambo, uma coisa meio doida da cabeça dele. Eu não entendo a geração do meu pai. Eu consigo entender hoje em dia o modo como ele pensava. É por questões também até de familiares dele. Então, assim, eu não acho que era de total ignorância, mas era aonde a capacidade dele chegava. Era o limite dele, né? A minha mãe, por exemplo, ela era uma costureira, ela pensava muito no cliente, na sociedade. Ela trabalhava, e os filhos cresceram livres. Eu fui muito livre. Então eu não tive essa coisa da imposição. Meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser juiz. Isso aí é o filho do juiz. Então eu te pergunto, e médico. quando você se tornou punk? Aí, filha, é muita história. Aí muda o cenário. E aí vem da leitura. 77, 78, eu pego um jornal, o Globo, que eu sempre quis... o Google. O meu Google sempre foi recortar coisas. Eu fazia recortes para eu ter memória. Eu ensino isso para meus alunos. Para você desenhar, você tem que ter uma memória. Nem que seja só memória de infância. Quando eu te falar para você desenhar, você vai desenhar o quê? Você desenha? Mas desenhava quando era criança. Toda criança desenha. Você desenhava o morrinho, com a casinha, com a árvore, com a maçã. Isso é um clichê. O sol. O meu era o sol nascendo. E o solzinho rasgadinho. Ou o sol lá no canto da folha.
Não, o meu já era no meio enorme, porque eu tenho mania de grandeza. Isso é maneiro, isso é maneiríssimo. Mas enfim, tem aquele tímido que faz lá no cantinho, né? Só aquele. Mas enfim, Você vê isso também? O perfil de cada pessoa de acordo com o desenho? Sim. Ah, depois eu quero chegar nisso, mas continua. Continua, volta que eu tô te atrapalhando, eu vou e volto. Eu trabalho com a memória. E aí quando eu, lá naqueles 77, eu pegava o jornal Globo, qualquer coisa, e eu sempre folheava aquilo. Eu vi uma matériazinha falando do punk 77, Sex Pistols explode na Inglaterra, não sei o quê, agora tem uns punk, morte pra rainha, aquela porra toda, anarquia, não sei o quê. Quando falou a palavra anarquia, aquele A cortado, eu falei, caramba, eu sou isso, eu sou um punk. Porque aí eu já tinha lido Bakunin, Malatesta, Prud'homme, eu já tinha lido Desobedecendo do Gandhi. E eu falava assim, gente, sou um punk. Isso lá no 77. Aí você chegou para sua família? Não cheguei em família, não. Eu já era aquilo. Eu já andava com a calça rasgada, eu já tinha... Mas qual que era a postura do seu pai e da sua mãe diante disso? De não entendimento. Eles não alcançavam? Eu tenho poxa, é até chato falar isso, mas eu tenho umas tias, assim, professoras, aquela coisa toda. E ela contestava mais. Eu tinha uma tia que contestava bastante. Por conta de... Ah, não é isso. Nossa, isso não vai ser legal falar, gente. Essa tia minha... Fala se você quiser, mas eu quero saber. Tá, essa tia minha... E você que está assistindo a gente, eu gosto muito pode dela. curtir, Gil. Eu gosto muito dela, mas essa pode minha tia... seguir a gente, mandar o seu episódio para algum punk da década de 70. Eles vão ver, com certeza. Aí, ó, essa minha tia, ela uma vez, ela parou um amigo meu, que hoje é muito meu amigo, mas na época ele era um cara que eu conhecia, ele era muito mais novo que eu. Eu sempre tive, assim, 5 anos mais velho. Eu tinha 20 e poucos, ele tinha 16, não sei o quê. E ela uma vez falou pra ele, não anda com meu sobrinho. Por quê? Porque ele é o que ele é, o Lúcio. Ele é um desviado. Ela falou isso com um amigo meu, que é meu amigo até hoje. E ela falava assim, não anda com o Lúcio, você anda com meu sobrinho. Você é amigo do Lúcio? Sou. Não anda com ele, não. E é uma tia minha. Mas na cabeça dela, você era realmente, ué. Você representava a anarquia. Essa minha tia, poxa, eu vou falar dela de novo. Essa minha tia, ela me botava num quarto depois da escola. Ela queria me educar, né? E aí ela me botava num quarto com aquele jornal Estado de Minas, que é só linhas. E, nossa, se ela assistia essa live. E ela me botava com um canetão escrevendo a tabuada, para eu escrever a tabuada. Ela me botava lá às 2 horas da tarde, me tirava às 5 da tarde, 2, 3 horas lá. Isso te traumatizou? Não, porque eu ficava lá desenhando. Então na hora que ela abria, eu tinha desenhado o jornal tudo. Agora ela vai descobrir. E aí eu não sabia que 7 vezes 9 era... E ela não te tomava, não, depois? Ela ia tomar, mas ela viu que eu tinha desenhado, ela falava assim... Ela desistiu de você? Você acha Até hoje eu acho que ela ainda desiste um pouco. Porque eu tenho umas conversas com ela, eu tenho até um relacionamento bom com ela. Mas você tem embate. Ela meio que... Ela sempre justificava. O Lúcio é diferente, sabe? Isso te incomodava? Não. Nunca? Nunca me incomodou tanto que assim, eu não mudei, né? Você é o mesmo Lúcio de sempre? Eu acredito que... Você acha que talvez a liberdade... A sua mãe está tão ocupada com a costura e te deixou livre. O teu pai não alcançava o grau que você chegou em termos de avanço mesmo, né, da época. Você acha que esse cenário, esse sentimento te ajudou a não ligar para os parâmetros sociais? Eu acho que não é que eu não ligava. Eu sentia, por exemplo, que eu tinha uma responsabilidade com os meus pais, mesmo muito criança. Por exemplo, eu ajudava a cuidar dos irmãos. Mas era do seu jeito. Sim, era do meu jeito. Era do seu jeito. Eu ajudava a cuidar dos irmãos para facilitar para a mãe costurar. E eu comecei a trabalhar muito novo para ajudar em casa com a grana o meu pai. Ok, toda essa preocupação. Isso é o sistema fazendo a gente... É o sistema agir, óbvio. Você está dentro da sociedade, você vai te resvalar isso. Mas, por exemplo, você não mudou hora nenhuma por causa desse sistema. Não. Se você eu não mudei hora nenhuma por causa como é que da você, tia. frente a um bullying? Bullying? Bullying. A pessoa fazer um bullying com você.
Aquela coisa do ironia, eu nunca entendi bem. Então, se me chamam de feio, eu falo, sou feio, o cabelo ainda ajuda? Não te dói. Não. É isso que eu tô te falando. Você se Nunca me enquadrou. doeu achar. Você não se enquadrou no sistema. Eu não me enquadrei em padrão. Que bonito Exatamente. eu nunca fui. E sabe? dane-se. Eu me enquadrei dentro do feio, que é o punk, que todo mundo considerava feio. É o belo e o grotesco lá da filosofia antiga, socrático. E o grotesco pra você é mais bonito? Ele também não me incomoda. Nada te incomoda. É como se você estivesse comparando a Mona Lisa com a Guernica. Faz total sentido. Os dois são belíssimos. Mas tem aquele cara que vai ver que é feio. Ah, a Guernica é horrorosa, aquele cara todo torto. Ou a Mona Lisa, pô, aquela mulher é feia. Não é sensual. É, bonita é a Gisele Bündchen. Tá entendendo? Então vai do olhar, gente. Vai do que a pessoa vê. Cara, essa pureza, essa genuinidade, o elamo que você fala, é típico de quem nasce com o dom do artista, que você não aceita. Não sei. Cara, porque é uma leveza surreal. Mas não deve ter sido fácil. Quando você foi crescendo, como é que era o sistema? Como é que você conciliava a arte com ter que ajudar em casa? Com ganhar o dinheiro. Com ganhar o dinheiro, Como é que você lidou com isso? Eu falei, eu pensava que, já que eu desenho, eu vou desenhar e vou ganhar algum para salvar. Então eu trabalhei CLT numa malharia. Aqui na época da década de 80, eu trabalhei. Eu fui contratado, interessante a minha contratação, que tinha 12 candidatos. Eu devia ter 13 anos e o cara me escolheu. Ele era o filho do dono da malharia, Saturno, que na época era uma malharia. Eu lembro. Era uma big malharia aqui da cidade. Aqui em Juiz de Fora? Sim. Então, você deve conhecer o Chiquinho. Assim, de nome. O cara me contratou, eu fui lá de chinelo e eu morava perto. Eu fui de chinelo e bermuda. Você viu que tinha uma oportunidade e falou, vou lá. O teste dele foi o seguinte, desenha isso, desenha aquilo, desenha isso, desenha aquilo, desenha um cinzeiro, desenha isso, desenha isso. Você consegue desenhar isso? Você consegue desenhar a letra? Eu ia desenhando na folha para ele. Ele fez um ditado. E eu ia desenhando. E aí o cara falou assim, tira a carteira do trabalho. Você tem carteira? Eu falei, tem. Ele falou assim, então faz a abreugrafia, né? Que na época, faz a abreugrafia e traz para mim daqui a uma semana. Eu comecei a trabalhar como desenhista, arte finalista de uma empresa que eu não conhecia. Papel vegetal, nanquim, aquele material de design da época, eu não conhecia. Régua T, curva francesa. Papel vegetal, para mim, era uma folha de taioba. Eu desenhava com caneta e lápis 6B, gente. Em folha de caderno. E aí? É o que eu tô te falando, a aspiração de artista nunca teve muita, não. Era só desenhar. Eu falei, gente, eu consigo desenhar, então eu vou desenhar. Sabe, eu vou ilustrar. Você me dá um tema, eu vou e ilustro. Você me fala uma coisa, eu vou e ilustro. É isso. E você ficou quanto tempo lá? De 3 anos até? Eu trabalhei bastante tempo, acho que uns 4 anos. Depois eu fui trabalhar em São Paulo, depois eu fiz freela na cidade inteira para um monte de malharia. Você fazia o que em São Paulo? Eu trabalhava numa empresa era uma publicidade. Você ganhou dinheiro? Ganhava muito dinheiro em São Paulo. Ganhava? Ganhava. E não te seduziu o dinheiro? Não, São Paulo não é que me mete medo. Você não teve medo de nada? Não me metia medo. Mas eu enxergava São Paulo como um dragão de boca aberta, pronto para me engolir. Na época eu bebia, eu era punk. Punk em São Paulo nos anos 80 para anos 90. Cara, loucura. Madame Satã. Nossa Eu enchia a cara, caía nas gig punk doidado, Sesc Pompeia. Mas não era o que você queria? Naquele momento, bebendo era. Tá, mas aí depois passava o efeito da bebida, te dava deprê? Aí eu ia trabalhar, meio bêbado. Aí eu trabalhava. Eu fazia a parte da criação, trabalhava na parte de criação. O chefão, ele gostava de mim por conta da criatividade, da explosão criativa.
uma empresa de publicidade geralmente faz um briefing, né? Eles falam, vamos fazer um briefing. Vamos fazer, como é que é? Esses termos usados em design Layout. Brainstorm. Você sabe como é em Minas? Toró de parpite. Toró de parpite. Então, fazia os toró de parpite. Então, quando rolava o toró de... Por exemplo, vamos fazer uma campanha de um picolé. Vamos lançar o picolé que gelo. E o nome do picolé que gelo. O dono chegava lá e falou, eu vou fazer o picolé, vai ter sabor mamão, abacaxi, papapá. São 15 sabores, o picolé vai ser muito bom. Então, o que você faz na empresa de publicidade? Você cria um slogan, picolé que gelo, esse é surpreendente. Esse te arrebenta. Então eu fazia parte desses briefings com essas pessoas e tinha lá a equipe de criação, só que eu meio que já desenhava a coisa toda. Você acha que tem a ver com a bagagem cultural que você foi adquirindo, a sua veia artística, faz esse mix, você muito louco, aí a sua criatividade explode? Eu acho que era essa coisa do recortar revista quando era criança e montando. Eu pegava um monte de revista Veja e falava assim, vou cortar bailarina. Eu entendo de balé. Eu sei o que é um tchutchu bandeja, eu sei o que é um padedê, eu sei o que é um ponto, eu sei o que é um plié, um galopé. Eu sei. Aí comecei a fazer cenário. Eu vou entendendo o que é o balé. E quando eu recortava as revistas, eu recortava a letra, o tipo, a tipografia, o carro. E aí eu fui criando uma memória Google, que é isso que eu tento ensinar para as crianças, para as pessoas. Se você sabe o que é um triângulo, um círculo, eu falo isso muito na minha aula. Um triângulo, um círculo, um quadrado e um retângulo, você desenha qualquer coisa. Você se encontrou ao dar aula? Mais que tudo, porque vem a parte do coletivo, da comunhão, que eu estou aprendendo agora também. Porque eu sempre fui muito sozinho, trabalhar sozinho, pintar sozinho, ser um artista sozinho. Eu sempre tive isso muito incutido por conta da literatura na minha cabeça, sabe? Para escrever você precisa estar sozinho. Para você pintar um quadro, uma obra, você precisa estar sozinho. E aí você negligencia o humano, né? O Picasso fazia isso com as mulheres dele. Então é mais ou menos isso. E assim, e tem o egocentrismo do artista. Típico do artista, né? Exatamente. É o eu, o ego, o copo cheio de ego vazando. Isso você não se enquadrou nesse perfil? Eu não enquadrei porque eu tive os momentos de perdição, talvez, o punk que me levava para as dig. Cara, eu sempre acho que você vai chegando onde você deveria realmente estar. Eu acho que a nossa evolução enquanto ser humano é chegar onde a gente tem que chegar. Não interessa o caminho. O livre-arbítrio é en passant, ao meu ver, tá? Isso é uma opinião minha, pessoal, e intransferível. E sem ser só uma busca pelo aquilo. E aí quando você sai daquilo, porque você deveria, realmente, o ego não iria fazer mal, ou não iria fazer bem pro teu perfil, iria fazer muito mal. Aí você vai pro coletivo. Sim. Você sente isso? E quando eu pintava, eu pintava pra mim, e eu falava assim, agora vamos fazer uma exposição disso. Vamos ver o que as pessoas pensam. E tomara que eu odeie. Eu fiz uma exposição que foi odiada, assim, pra caramba. E foi ela que me botou no meio. Ela que me deu o nome de artista. Conta esse fato. Como foi? Em 2001, eu tive num bar com uma amiga, a gente conversando. Ela falou, ela tava estudando jornalismo. Ela falou assim, vamos fazer uma exposição sua, vou te ajudar. Não sei o quê. Que eu nunca tinha feito uma coletiva aqui na cidade. Uma exposição minha. Como é que chama? Autoral? Uma autoral minha. Só minha. Eu já tinha participado de um monte de coletivo. Mas eu já tinha exposto em São Paulo. Em Sorocaba, em várias cidades de São Paulo. E eu era conhecido lá em Sorocaba e não era conhecido aqui. Aqui era o coletivo. Participava das coisas da UFJF, aquela coisa toda. Aí você foi lá e fez? E aí a proposta foi eu fazer uma exposição minha aqui, com a ajuda das meninas da gestão cultural lá, da universidade na época. E aí eu com essa amiga falamos assim, eu falei com ela assim, ela falou assim, o que você quer pintar? Eu falei assim, putaria? Pornografia? Aí ela, mas por quê? Eu falei assim, paradoxo. Arte, pornografia, putaria, pornografia, arte. Vamos fazer um pensamento filosófico em cima disso. Porque a partir do momento que você pinta uma cena de um ato sexual,
não quer dizer necessariamente que seja pornografia. Se for um quadro, esse quadro é único. Então ele é uma obra de arte. Você fala tão baixinho, né? É o master piercing, né? Fala mais alto, senão meu microfone não vai pegar. Tô falando ele é baixo. bom, de qualidade boa, tá, gente? Mas ele Tá fala baixo? tão baixinho. Tá? Não sei, porque você é educado, você é fino. Meu pensamento é baixo. Olha, ele é fino. Ele tá fazendo, vamos porque fazer um eu dou aula pra bacanal. criança. Eu dou aula pra criança, então Mas tem que fala ter. alto. Hoje em dia eu tenho cuidado, antigamente não tinha muito não. Mas é isso. Então, quando eu fiz as interpretações da libido, eu pintei putaria. Que tipo de putaria? Todas que você imaginar. Não pintei todas, porque eu não tive chance. Eu fiz 23 quadros. 23 de putaria. 23 quadros. Depois se dá no Facebook. Você usa Facebook? Não, Ninguém mas eu usa vou... Facebook, né? Só os velhos igual eu. Ai, graças a Deus ele me incluiu fora disso. Eu uso o Facebook porque o Facebook ele é uma memória. Eu precisei outro dia atualizar um currículo, eu fui lá no Facebook para lembrar as coisas. Porque fica uma linha do tempo, né? O Instagram é fluido, né? É verdade. O Instagram ele entra ali, sai e vai embora. Mas é bem líquido. É. E aí é o Bauman, né? Que é o fala Bauman. Isso. Bauman, sei. Ainda não li desse cara não, mas eu já li bastante. Percebe-se. Aí eu fiz a interpretação da libido, 2001. Foi onde é o MAN hoje em dia, só que antes era a reitoria. Então eu expus pornografia numa galeria de arte. E aí? E aí, filha, puta, pode falar? Pode falar palavrão e alto. Puta merda. Aí o que aconteceu? Que ele vai baixando, vai me dando nervoso. O meu pensamento é baixo. Faz ele falar alto pra mim. Aí o que aconteceu? Eu não sei, foi uma exposição muito visitada. Muito. Bombou, como diz aí, né? Pá, bombou. E a crítica? Teve gente que odiou porque era pornografia. Tinha gente que me parava. Teve um senhor que me parou na e falou assim: você pintou pornografia? Eu falei assim: pintei pornografia. Aí ele: mas você pintou pornografia? Ele queria que eu discordasse que era pornografia. Eu falei: não, mas é pornografia mesmo. E ele? Porra, puto. Pintou pornografia? Pintei pornografia, amigo. E aí tomei cuspida na rua. Olha. Já me julgaram o ECA, que é o livro do adolescente. Eu tive que botar censura na coisa. Teve gente fazendo campanha para queimar tudo. E isso foi o que te posicionou na cidade? Foi sua virada de chave aqui? Eu acho que foi. Foi o que fez, por exemplo, o meio artístico, acadêmico, que eu nunca fiz parte, me ver como um artista. A outra coisa que foi assim uma chavinha foi quando eu pintei os pontos de ônibus, compartilhando obras de arte de outros artistas na cidade, que foi em 2006, que eu comecei a pintar os pontos de ônibus. Mas aquilo ali já era uma coisa mais para eu entrar no coletivo. É para eu entrar naquela coisa do punk que queria mudar o mundo, aquela coisa do Cazuza. Mas assim, eu nunca quis mudar o mundo. Como é que eu vou te dizer? Esse mundo que está aí hoje. Eu sempre fui contra a guerra. Essa coisa coletiva de ser contra genocídio, ser contra a guerra, ser contra um monte de merda, eu sempre fui. E eu acho que um monte de gente é. Só que assim, eu não tinha uma luta de bandeira, de ir pra rua. Eu nunca fui esse tipo de punk. Não. Eu Mas sempre você achei usou, que isso aqui dizia mais. Você usava a arte para mudar o mundo? Eu acho que eu uso até hoje. Total. Porque quando a gente faz um menino ir pra casa e desenhar, cara, isso é uma revolução dentro da cabeça, dentro dessa casa, sabe? Quando você tira ele do celular pra ele fazer um desenho, uma aquarela, porra, eu já acho isso revolucionário pra cacete. Você acha? Eu acho. Por quê? Porque o que fez comigo. O quê? Liberdade. Te faz ser livre. O que é liberdade para você dentro da sociedade? É você fazer aquilo que você quer, exatamente. Você quer desenhar fazer um quadro, igual eu falei pra tiazinha. Você quer ser um artista? Não. Alto, fala alto. Tá. Eu acho que tá de boa? A liberdade de você pintar aquilo que você quer. De você fazer uma bola e falar, uma pessoa. De você pintar um ser de verde.
sem precisar ouvir a crítica. Sabe as pessoas estão assim, ela segue tanto o sistema que ela vai assistir um filme do Homem-Aranha e dentro do filme ela fala assim, isso não existe. Você conhece gente assim? Conheço. Porra, a liberdade está em você expandir a sua cabeça e fazer o que você quer. Desenhar a borboleta de olho fechado, do jeito que você quiser. E eu acho que a liberdade é isso. E eu acho que a arte é que faz isso com as pessoas. Você lutou a vida inteira com esse propósito? Se eu lutei... É lutar, Eu entre não acredito aspas. que tenha sido uma luta. Né? Viver. Eu Viver é uma falo, luta. Você não eu acha, tô com 60 anos. Uhum. E às vezes eu acho que foi eu seguir o fluxo da minha vida. Predestinado. Você E nunca mudou o seu fluxo. O que te guiou foi seu coração. Acredito que sim. Você nunca planejou nada, agora eu vou para São Paulo, depois eu vou... Não, eu falei disso hoje. Porque o caos, né, a coisa caótica da vida, por exemplo, é o planejamento. Eu acho legal você falar de plano. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que é você que pergunta, mas você já fez algum plano que deu certo? Eu nunca fiz nenhum plano na minha vida. Pois é, mas Aquelas eu achei vezes- uma pessoa igual a mim, cara. Eu nunca. Porque pensa no Papaléguas e o Coyote. Já que você me perguntou, agora me deu vontade de falar. Porque é uma coisa que o sistema, eu vou usar a sua palavra, o sistema cobra muito. Você tem que ter planejamento, sem saber aonde que você vai chegar e tal. É o Força, Foco e Fé. Isso é Eu- foda. a fé eu tenho. Foco também. Eu não tenho foco nenhum. Eu vou. Eu vou nesse foco. Eu não planejo, entendeu? Eu falo que eu tenho Você ideia, segue. eu tenho o ideia e fluxo. executo. É o fluxo. É fora de controle. Eu tenho ideia e executo. Procrastino às vezes no meio do caminho. O que é do ser humano? E você não se autocobra. Não. Rendimento não, e tal. Não. No começo agora de trabalhar com coletivo, eu cobrava dos outros. Mas aí eu tomei um puxão de orelha e voltei pro lugar. Porque eu tenho um grilo falante, né, cara? Minha esposa. Que ela me dá um... Você é casado e tem uma filha, né? Então casado e tenho uma filha. Você pode crer, todo zen. Como é que é casar e criar uma filha? O pai de família. Como é que é o Lúcio, pai de família? É a mesma coisa. Como é que é a mesma coisa? É a mesma coisa do flow aí. Tô seguindo, vou seguindo. Eu falei, pô, casei, agora tem uma filha. Mas assim, foi meio louco, porque primeiro eu namorei. Aí tivemos a filha. Aí a filha fez 3 anos, aí a gente casou. Mas já morava junto. Então eu troço assim meio... Não tenho plano. Foi seguir o fluxo. Não tenho plano. Seguir o fluxo. E como é que é o Lúcio com dinheiro? Eu sempre tive, sempre ganhei algum dinheirinho. E nunca se preocupou? Preocupar com dinheiro? Não, nunca me lembro assim de preocupar. Não tem dinheiro. Estou sem dinheiro. As coisas vêm pra você dessa forma? Eu sempre consegui pagar as contas. Eu tive uma época que eu tinha muito cachorro. Eu tinha uma despesa com Cachorro? veterinária. E eu tinha muito cachorro. Já te faltou dinheiro? Não. Nunca tive demais. Essa minha tia, ela fala comigo, você tem que guardar um dinheiro, tem uma rendinha para casa. Eu falei assim, tia, meu dinheiro é para comer. A gente come com ele, compra uma coisinha, compra... Sabe? Mas tem dinheiro para guardar, não tem não. Você nunca quis ter, né? Você quis ser. Eu nunca quis ter muita coisa, nada. Isso é que te faz feliz. Por exemplo, eu abri mão do trânsito. Primeiro que eu não entendo o trânsito, eu acho o trânsito mais caótico do que a minha vida. Então eu não entendo o fluxo de carro, aquela coisa eu acho. Você não dirige, não, E aí então, não? aí eu me vi não dirigindo nunca. E isso não te incomoda? Não, aí eu ando de bicicleta. Cara, é Aí isso. eu pedalo. Eu acho A que vida toda. eu acho que hoje o episódio foi eu correndo atrás para entender o Lúcio. Mas não o Lúcio ícone, o Lúcio que dá aula. Não é nem ícone. É o artista que rompeu as barreiras. Você foi para os Estados Unidos. Imagina você nos Estados Unidos, nada a Eu fui ver pra com lá em você. 88, trabalhei... Foi lindo, porque eu trabalhei 1 ano e quase 8 meses.
na estrada, Fazendo o quê? pintando outdoor de estrada. Felizão. Felizão, com mais 3 latino-americanos. Mas não voltaria não, né? Eu, nos Estados Unidos? É. Nossa, eu só fiquei lá esse tempo todo porque eu trabalhava longe deles. Dos americanos? Eu estava nos Estados Unidos trabalhando longe deles. Ah, entendi. Na estrada. O outdoor lá nos Estados Unidos, como é que é? Ele é, lá nos 80 ainda, ele era muito à mão, né? Aquela coisa da publicidade, letras pintadas à mão. Então ele é construído e ele tem assim, tipo um andaime nele. Ele é meio que um lugar para você morar. E ele fica lá, e então você vai escrever lá, bem-vindo a Yellowstone, com a letra cursiva, bonitona, cheia de sombra. Aí você fazia isso? Fazia isso, eu e mais 2. E a gente morava... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 ano e 3 meses, 4 meses. Para chegar à conclusão que o que te faz feliz é seguir seu flow sem muita preocupação o que me fez e com a feliz foi vir embora. Vir embora para de fora, seguir seu flow, sem preocupar com dinheiro e com a mesada da sua esposa. A mesada, assim, tem o meu salário que eu ganho. Então, e você dá para ela? Ela cuida de tudo e paga as contas. Dá seu negócio para pagar a sua conta, não sei o quê, seu celular. E me dá mesadinha. Tipo, para eu almoçar hoje, por exemplo, eu pago o meu almoço. E você é feliz? Se eu sou feliz, sou pra caramba. Você mudaria alguma coisa na sua vida? Acho que não. Não. Cara, é inspirador. Acho que se eu mudaria, vamos ver. O que eu mudaria na minha A cama de lugar. Nem isso, eu tenho preguiça dessas coisas. Eu olho pro meu... Eu tenho coisa que eu olho e falo assim, podia, né? Sabe aquela coisa de podia capinar ali? Mas isso não pode confundir se você tá feliz e tranquilo ou se você é preguiçoso. Não, mas não é preguiça. Não? Não, eu até capinaria. Mas eu falo, pra quê? Aí eu deixo e vou fazer outra coisa. Outra coisa que na sua cabeça é mais importante Mais do que criativo, aquilo. mais produtivo, talvez. Olha, e é essa. Olha só. Eu acho produtivo, por exemplo, catar o lixo que o outro joga no lixo, que eu acho feio. Eu vou lá e Olha, cato. e é isso. E é como diz agora, é sobre isso. Mas se eu tiver que mudar o guarda-roupa lá de casa de lugar, eu vou falar assim, não. Porque não é produtivo pra você? Vai ter... Não tá te incomodando, né? Não é uma coisa... Pô, já tá ajustado. Deixa aí. Sabe? Você troca se fosse assim, necessário. Sabe? Muito legal. Por que você vai trocar de móvel? Você já viu na rua a quantidade de móvel que o povo bota na rua porque trocou o sofá? Gente, pra quê, cara? Pra quê? Senta no sofá que tá ali, que o cachorro comeu. Você não tá nem aí. Não, absolutamente. Pra quê? A pessoa que troca de carro, né? O cara, você não pode ser o tiozão que comprou o carro, o Fusca 66 e anda nele até hoje. O carro acompanha sua vida, cara. Ele tem sua essência, ele tá... Não, aí o cara compra um carro, não. Troquei pelo outro. Cara, volúvel, não estabiliza em nada. Olha que doido. Cara, muito legal. Pra quê? Você troca de livro. Pra que você não vai te fazer mais feliz, né? Você troca um livro, uma leitura. Agora, trocar um objeto, trocar sei lá. Ainda bem que tem pessoas como você, que traz uma leveza para a vida. Poxa. Você facilita o caminho para a felicidade. Você mostra que a felicidade não é ter, não é estar, não é o poder, é o sentimento interno que você tem de satisfação, de realização. Puro. A felicidade, às vezes você tá feliz e você não percebeu. As pessoas Porque estão você sem tá ligado tempo. a outra coisa, Aí tipo, você... vou comer um negócio. Aí você come, na hora que você instala aquilo, nossa, que maravilha. Isso é felicidade, gente. E às vezes você tá ali com a conta pra pagar, que você não tem o dinheiro, mas você comeu o pudim, foda-se. Adorei! É isso. Aqui, muito Eu acho que é obrigado mais por aí. por compartilhar não só a sua história, mas a sua visão de mundo pra gente. E agregador. assim até hoje. Que bom. Desse jeito. Eu tenho o meu grilo falante, que me bota no lugar às vezes. Que é a sua esposa. É a minha esposa.
eu agora aprendi a lidar com o coletivo, que apesar de eu ter sido punk, ter feito parte de uma comunidade, eu sempre fui... Hoje você está compartilhando mais, né? Eu tô aprendendo a lidar, a trabalhar com o coletivo, trabalhar com outras pessoas, porque eu não sabia. Então, E nunca é tarde, né? Não, nunca é tarde. E tá no seu caminho, no seu propósito. Sim, e não saiu. Não sai. Aí eu costumo dizer que hoje não é mais muito sobre mim, é mais sobre os outros, os alunos, as pessoas, essa conversa. Eu acho que é mais sobre isso. Porque 60 já dobrei já. Vai viver 100 anos. Não sei. Vai sim. Será? Muito obrigada por compartilhar com a gente, viu? Foi bom. E, gente, vocês chegaram até aqui. Toca o sininho, manda esse episódio inspirador para as pessoas que queiram... esse trem não, né? Não é ao vivo não. Mas sem corte, sem edição, vai sair tudo então que você falou. É meio ao vivo. Valeu, gente. Manda para uma pessoa para inspirá-la. Manda pra minha tia. Acho melhor não. Se algum parente meu ver, vai mandar pra ti. Não, deixa, a gente conversa. A gente conversa, a gente se entende. Beijo, gente. Gostou? Poxa, maneiro. Muito bom. Foi diferente de toda a entrevista que você já deu, né? Foi, porque, como é que eu posso dizer? A primeira vez que eu dei uma entrevista, de verdade, foi quando eu pintei os pontos de ônibus. Que a jornalista lá da tribuna, ela perguntou a pergunta clichê que todo mundo pergunta. De onde surgiu? Sabe? É como... Olha isso, gente. Você Você viu o que eles estão falando pra gente? Que o nosso programa não é clichê. Não é clichê, com certeza. Porque o jornalismo, é o que eu estou te falando, da arte. Cara, é isso. Você pode fazer a coisa com arte e você pode fazer a coisa sem arte. Você pode ser um médico que pinta aquarela e você pode fazer uma operação com arte. E você pode fazer uma cirurgia e esquecer o paninho lá dentro. Tá entendendo? Então, tem médico, tem jornalista, tem... Adorei, ganhei meu dia.